Salve, salve rapaziada, quem fala com vocês é o Wolfs. Climinha de Master está chegando e claro, a gente não poderia deixar o Gold de fora. Salve, salve Lucasinho, muitíssimo obrigado por ter topado o convite, irmão. Salve rapaziada, pô, muito feliz de estar aqui, vai ser legal esse bate-papo, vai ser muito fera, velho. É isso, olha só, na mesma pegada que acontecemos com o Mihawk, vão ter perguntas pra se complicar, já dei aí um pouquinho de preview pro Lucasinho, mas eu quero começar entendendo essa equipe da Inco. Vamos lá, Lucasinho, olha só, o Stage 4 de vocês, ele não foi como esperado. Eu acho que é bem capaz de todo mundo concordar com essa afirmação. Só que era muito estranho as conversas, porque ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, ou por que aqueles riscos estavam ocorrendo. Vocês acabaram se classificando diretamente em quarto colocado, né? Então foi ali raspando para passar para os playoffs. Como é que vocês internamente estavam entendendo? Então como é que estava aquele momento naquele stage, cara? Cara, Stage 4 foi algo... Acho que eu nunca tive tantos mix de sensações igual o primeiro semestre, por exemplo, do ano, que foi, pô, a gente tinha era uma vitória, um campeonato ganho e 4 ou 5 perdidos, sabe? Tipo, Sim. foi um mix muito grande, mas no Stage 4 foi maior ainda pelo curto prazo que a gente teve, né? Curto prazo assim, né? Um mês e pouquinho ali, porque, pô, a gente começou o Stage 4, nossas semanas de treino, a gente tava muito confiante, a gente tava muito bem, a gente teve nossas melhores semanas de treino. Começo do Stage 4 pra gente foi... O clima tava bem leve, nosso time tava bem encaixado, a gente tava muito bem. A gente deu... Com a entrada do Biel, a gente deu uma girada de chave muito forte. O Biel conseguiu passar bastante coisa, a gente absorveu bastante coisa. Então... Ele foi responsável por essa mudança de pensamento do nosso time. Legal. Primeira semana, jogamos bem contra alguns adversários, mas pra mim e pro time, a gente já conversou várias vezes que o nosso declive foi contra o jogo contra a Loops. A gente não poderia ter perdido aquele jogo. Perfeito. A gente tava num jogo que era nossos melhores mapas, a gente perdeu o nosso melhor mapa, que era HP Arsenal, de um jeito que a gente não tava bem, não era pra ter acontecido aquela derrota. A gente tava bem no game, a gente tomou uma virada, a gente tava, sei lá, 190, 100, a gente tomou uma virada, e naquela série a gente não poderia ter perdido, porque foi de lá que começou o nosso declive, porque... nosso retrospecto na campanha da fase de grupo, né, de pontos corridos, foi... A gente ganhou de todos os times que não eram os nossos principais adversários, que eram Loops, TLA e Galores. A gente não ganhou deles, a gente só ganhou dos outros adversários que eram... que não eram nossos confrontos diretos, que a gente sabia que não tinham tantas chances contra esses outros pra passar pro playoff. Mas, pô, a gente chegou no playoff... com o pé atrás, mas com mais raiva ainda de tipo, pô, a gente não ganhou de ninguém, a pressão tá maior, a gente não ganhou de ninguém, que é o confronto direto, a gente precisa ganhar desses caras. E a girada de chave foi também, né, positivamente agora, a LAN da Rogue Masters, que pra gente foi extremamente benéfico, porque o nosso mental na LAN foi absurdo. A gente tava perdemos o primeiro dia, tomamos um stomp contra a Galores, eles jogaram muito bem, tipo, counteraram a gente, eles fizeram tudo... Eles jogaram com o manual do COD debaixo do braço. Eles fizeram tudo que tinha e amassaram a gente no primeiro dia. E tanto que, pô, a gente saiu desse dia, do primeiro dia da LAN, a gente foi jantar. Foi eu, o Biel, o Lin e o Dead, eu acho, que a gente foi jantar. E, pô, eu tava extremamente estressado e extremamente, sei lá, tipo, angustiado de tipo, caraca, velho. A gente tá uma semana e, pô, a Galores já era o nosso primeiro adversário no stage. E, cara, eu não quero estar na situação de 0-1 e jogar a partida da vida pra classificar pro Mundial ou não, sabe? E, tipo, pô, se a gente perdeu, tomou aquele stomp no primeiro dia pra Galores e sabendo que era o primeiro adversário, eu tava muito angustiado com isso. E aí chegou o segundo dia, com outra cabeça, tipo, foi bom aquele jantar pra gente trocar ideia, pra desabafar e tipo, chegar melhor no game. Todo mundo tirou um peso das costas. Chegando no segundo dia já foi totalmente diferente, assim. Quer dizer, até certo ponto, né? Porque a gente começou o jogo a MD5 contra a TLE tomando 0-2. A gente tomou uma virada absurda no HP Apocalipse. Tava tipo 240, 190. A gente tomou o P2 e tomou o P3 inteiro. E aí, pô, tava um jogo que todo mundo matou, tipo, sei lá, 3 caras mataram 50 e 2 40 e tipo, a gente perdeu esse jogo. E a gente ainda perdeu esse jogo, perfeito. E aí a gente perdeu esse jogo. Tipo, a gente matando muito mais e tendo muito mais controle e entregamos, basicamente. Os caras jogaram em bloco absurdo, uma unidade absurda, ateliê e amassou a gente. Conseguiram virar esse jogo.
o SND perdemos também, acho que foi 7-3, SND Tunísia. E, pô, a gente saiu lá, foi lá pro área externa ali da LAN, conversar e falar, gente, a gente tá no mapa, a gente tá fora do camp da LAN e, pô, a gente não mostrou nada, a gente não vai ganhar um mapa de ninguém, a gente não vai mostrar por que a gente veio. E, pô, não é nem só pela LAN, a LAN a gente, até nas entrevistas que eu dei lá pra Asus e tal, eu falei, cara, a LAN não é, nosso objetivo não é o título, a gente quer se preparar bem, porque aqui tá os melhores times, a gente quer se preparar bem pro que mais importa. Tipo, ganhar a LAN e perder o Mundial, e perder a classificatória pro Mundial, pra Não mim, adianta. não faria sentido. Beleza, ganhamos a única LAN que teve no Brasil. Tá, e o que mais? E campeonatos relevantes, sabe? Tipo, a nível internacional pra essa classificatória. E a gente sabia da nossos altos e baixos e tal. E aí, pô, voltamos contra aquele jogo contra a TLE, eu senti... Acho que o jogo contra a TLE foi o jogo que eu nunca tinha sentido isso, que os adversários tinham medo de mim. Não medo, mas, tipo, respeitavam bastante o que aconteceu Até um pouco no demais, nosso vai, time. tipo, Eu senti, alguma reverência um pouco maior do que o comum. Tipo, mano, não vamos puxar porque esse cara deve estar aqui. Nesse tem até o nível. lance contra o Lau. O lance contra o Lau era um V4, um V3, eu acho, contra a TLE, que, tipo, faltava 4, 6 segundos, eu acho, e em vez dele me puxar e, tipo, me dar a challenge atrás do bomb, ele esperou. Perfeito. Então, tipo, foi ali que eu falei, caraca, os caras respeitam a gente, sabe? Tipo, não só eu, mas o time todo. Eu senti que, tipo, tinha um respeito. Depois a gente conversando com eles e tal, eles, tipo, eles admiram bastante a gente, pô, admiro bastante os moleques da TLE, são extremamente gente boa, são seres humanos incríveis que a gente conheceu. Até fizemos um churrasco lá depois. Mas ali foi aquele. A gente ganhou um Crossroads, aí depois ganhamos outro HP e ganhamos esse SND, e aí deu uma vida pra gente. Eu acho que a gente não chegaria tão bem contra a Galleries se a gente tivesse ganho de 3-0 da TLE. Perfeito. Saca? Porque, tipo, vim de uma Lauer perdendo 0-2, tipo, um mapa pra você ser eliminado da LAN, fez a gente ter uma sobrevida, sabe? Tipo, opa, a gente tem mental pra voltar de uma série difícil contra um time difícil, porque, pô, nos treinos contra a TLE, mano, até nas entrevistas eu falava que a gente não treinava contra a Galores, claro, porque era o nosso adversário, e aí a gente treinava contra a TLE, Lupus e tal, e aí, pô, chegando contra a TLE, tipo, nos treinos, fala, cara, esses caras estão absurdos, uma gunfight absurda, uma gunskill absurda, ganhar deles foi muito bom pra gente. Falar, pô, um adversário, um forte candidato a ser campeão, que se concretizou sendo campeão da América, da América Latina. Ganhar deles deu uma sobrevida pra gente. Tipo, ok, a gente tem potencial, a gente consegue voltar de uma série difícil e ganhar de um time difícil. Não, excelente. E aí, chegando contra a Galleries, a gente tava com um mental muito melhor. A gente já tinha vindo de um jogo duro, né? Então, de 5 mapas. Eles já só estavam esperando a gente jogar e tal. E, pô, a gente não ia perder aquela LAN pra ninguém, velho. Poderia ser o Papa mais 5 lá e a gente não ia perder, velho. A gente tava com muita raiva pra ganhar. Tipo, a gente precisava ganhar, sabe? Tipo, a gente queria ganhar. E, tipo, ainda mais contra a Galleries, que, pô, um adversário direto o ano inteiro batalhando e jogando contra. E, tipo, um adversário absurdamente difícil. E, pô, os caras vindo 7-0 da fase de pontos, tipo, caraca, mano, uma puta pedreira. Mas, nossa, aquela LAN foi o nosso divisor de águas. A gente jogando bem, não poderia ter perdido, mas, tipo, que a gente tivesse conseguido mostrar nosso jogo e não tivesse sido igual o primeiro dia, estaria satisfeito, sabe? Tipo, pro Stage 4, pro playoff. Mas ganhando, puta, deu um up no nosso time muito forte. A gente teve uma boa semana de treino também, a semana final ali. E aí, no final de semana seguinte, o primeiro jogo contra a Galleries foi muito bom. Na classificatória, ganhamos de 3-0. O time todo jogou muito bem. E aí, foi no mesmo dia contra a final Winners contra a TLE. E a gente foi estompado, porque, cara, a TLE merecia muito aquele título. Os caras estavam insanos. Tipo, eu nunca senti um jogo que eu fui tanto counterado, tipo, em questão de tomada de decisões. Tipo, era sempre double team de todo mundo. Toda hora era uma... Sei lá, era coisas que eram pra acontecer, os caras estavam com muita mira. A tática dos caras estava funcionando, a team play dos caras estava funcionando, então foi pra acontecer. Só que o jogo contra a Lupus ficou, tipo, ok, classificamos pro Mundial, mas o terceiro lugar doeu um pouco, porque a gente sabia da importância do Seed 3, do Seed 2, pelo menos. Porque ano passado a gente campeão da América, pô, nossa fase de grupos foi, tipo, times mais tranquilos, sabe? A gente conseguiu classificar, o que fez a gente, assim, conseguir performar e ganhar uma vida no campeonato do ano passado, do Mundial do ano passado, foi a nossa fase de grupos. Porque, pô, ganhamos da Vitality, primeiro jogo, a Vitality não era a favorita e tal, não tinha tanta expressão assim, e a gente sabia que poderia ser um jogo mais tranquilo. Então, pra gente, primeiro jogo do Mundial, só pra tirar aquele primeiro jogo da line inteira no Mundial e tal, pra tirar aquele nervosismo e tal, assim, né, sem o Noel.
Eu já tinha experiência em Cancún. Mas, Uhum. tipo, foi bom pra, sabe, entrar leve, conseguir performar todo mundo ali, todo mundo jogar bem, as coisas funcionarem. E aí depois Wolves e Smart Omega, Scars e tal. Então, tipo, a gente não teve uma run tão extremamente difícil, igual desse Mundial. E muito se diz pelo Seed, sabe? O Seed 3 doeu um pouquinho porque a gente jogou, a gente deu uma perdida em alguns mapas ali que não poderiam ter entrado. Tipo, foi mérito dos caras, claro, mas só que a gente errou muita coisa. Então, tipo, a gente não. Se a gente fosse o time que jogou contra a Galores, contra a Lupus, estaria mais satisfeito. Eu não me importaria de perder pra Telia, porque eu sabia que os caras estavam muito melhores do que qualquer um na América. Eu sabia, Perfeito. tipo, os caras estavam muito melhor. Nesse playoff, a Telia era extremamente, tipo, absurda, tá? Absurda. Mas contra a Lupus dava pra gente ter ganho, mas a Lupus também conseguiu counterar a gente. Eu lembro, eu nunca vou esquecer. Eu tava de aniquilador, eu matei 5 caras. E aí o Bigode, ele tava duto, tipo, tava 240, ele tava no P1 da Arsenal, a gente tava 246, sei lá, a gente tava bem setado, tipo, ali a gente ganharia esse mapa, o Bigode acaba o pistolão, eu fico de luva na mão e ele cai do duto na minha frente, assim, tipo, eu tava marcando duto, o pistol acaba e aí, como eu tava de luva, aí eu vejo o Bigode caindo, ele mata 3 caras de lado e a gente perde esse mapa, e aí, tipo... E aí daí pra frente, só pra trás, E aí, aparentemente. e depois disso, foi só ladeira abaixo, velho. Não, perfeito. Mas, pô, essa run do Stage 4 foi entre muitos altos e muitos baixos, mas pelo menos até o momento alto a gente conseguiu classificar e conseguir disputar o Mundial, sabe? Pô, excelente. Mas, cara, é o seguinte. O time Inco, né, a Line Inc, etc., ela acabou passando por alguns dramas que times, de maneira geral, não passaram. Vocês tiveram um extracampo extremamente problemático. E não por parte da Line, mas vocês tiveram muitas questões. Extremas questões. Primeiro, realmente, o desempenho do Dermec à altura daquela classificatória foi muito preocupante. Muito por conta da role, eu acho que não é o suficientemente dito, né? Que o Dermec ele não estava naquela role um pouco antes de toda aquela regra de, cara, só são 3 subs ou 3 ARs, e isso acabou mudando muito, né, do que era o player Dermec. Mas ele não performou legal. E vocês sabiam também naquela classificatória que não tinha sido suficiente, né? Que, pô, a partir daquele momento, a classificação até veio, mas a partir daquele momento a gente precisava ir para um outro instante. Antes até da gente falar sobre Stage 5 e etc, eu quero entender de você, cara, como foi esse processo decisório do... É o seguinte, pra gente conseguir evoluir, a gente vai precisar tirar o Dermec e a gente vai fazer uma loucura que no COD Mobile brasileiro nunca tinha sido feito. A gente vai pedir um empréstimo para o nosso maior adversário do melhor AR deles, que eles não tinham se classificado. Então era, mano, como é que foi esse processo? Que conversa foi essa com o Leozeira? Quem foi o pivô dessa ideia? Porque, cara, eu particularmente achei muito corajoso. Mano, e se a gente tirar um player da Galleries por empréstimo? Será que rola? Será que não rola? Vocês foram bem precursores nesse instante. E por conta disso a gente teve caso Mihawk depois e ainda teve caso Pabizeira. Então vocês meio que deram uma setada em como é que eram as regras do cenário. Como é que foi esse processo de Leozeira na Inco? Cara, pô, a gente sabia que nosso time, ele tava no... O Dermec, eu já falei pra ele milhões de vezes, tipo, eu era o cara mais, acredito que eu era o cara mais próximo dele nesse roster, a gente conversava bastante, tipo, eu sempre queria, né, tipo, pô, vamos melhorar isso, vamos ajudar isso, vamos ajustar isso, aquilo, porque ele é um cara muito receptivo, então ele se dedica muito no que a gente tá propondo pra ele fazer, e como eu, como game leader e, tipo, capitão, eu queria melhorar algumas coisas, ele, não, eu faço, e, tipo, ele puxava essa responsa, isso era muito legal dele. Não importa se ele tava mal no jogo, isso nunca... A gente só descobria que ele tava mal no jogo quando acabava o game mesmo, porque ele não mudava a forma dele de comunicar, ele nunca mudou, ele é um cara muito... Tipo, ele poderia estar 0,40 que ele ia estar comunicando e pedindo e ajudando o time, então isso é uma coisa que eu admiro bastante nele, e o esforço dele também, que ele é um cara muito dedicado, mas eu acho que não era pra ser, não foi... Depois daquele Stage 4 ali, a gente sabia que nosso time tinha potencial, mas precisava de alguém de ofício, e pô... tinha muitas vezes que eu olhava e falava, putz, mano, o Leozeira, tipo, ele é um cara que ele completa, ele encaixa legal aqui no time. Ele é um AR de ofício, o Dermec já não era da posição de ofício, né? Ele tava ali segurando meio que uma bronca. E aí, pô, o Léo, na hora que a gente começou a conversar e tal, pô, mano, acho que o Léo pode ser uma... Se a gente quer ser campeão mundial, hoje eu acho que o Léo é o cara que é o cara que... Era a função, é o cara da função. Não, era o melhor AR, era o melhor AR da América Latina, ponto. Sim. Então, Sim, assim, totalmente. se fosse pra entrar alguém...
E aí, tipo, já tinha experiência do Lin, já ter jogado com ele, pô, ter falado como o Léo era outgame, pô, é um cara super legal, super resenha, super bom de grupo também, então a gente não ia estar trazendo um cara que, pô, tava jogando o clima lá pra baixo, então a gente queria um cara pronto, um cara R, um cara bom pra função, e só trocar essa peça, que a gente sabia que o restante do core era bom, sabe? Nosso time tem um core bom, nossos subs são bons, eu seria uma boa dupla com o Léo, e aí, pô, a gente conversou e falou, mano, é o Léo, então fechou, vamos nele. E aí, pô, ele entrando no time foi loucura e tal, mas foi algo que a gente queria pô, se a gente quer ser campeão mundial, a gente precisa do melhor da função. A gente precisa ter o melhor de cada função. E eu falei pro Dermec, falei, cara, hoje, infelizmente pra você, mas o Léo é o melhor da função, ele é um cara absurdo. A gente tentou mudar algumas coisas e tal, mas, mano, tinha que ser ele, sabe? O Léo, a gente não podia tentar ser campeão mundial sem ter os 5 melhores de cada posição, sabe? Perfeito. E aí, o Léo vindo pro time foi só benéfico, sabe? A gente conseguiu engatar vários campeonatos em sequência, jogamos bem, performamos bem, foi muito bom. Perfeito, mas assim, quando o Leozeira entrou, claro que existia toda essa questão de dedicação de Dermec, etc, mas é bem verdade que é o que você falou. Primeiro que o Dermec não estava naquela posição confortável, não era ele ali, e o Leozeira era literalmente o melhor AR da América Latina, disputando ali diretamente com algum dos jogadores da equipe da TLE, e pra mim, e acredito que pra muita gente, tem dessa vantagem. Só que aí o time transformou, cara. Vocês fizeram aí um monopólio da Copa Rogue, né? Que já virou quase uma Copa Inco. De 5 seasons, vocês ganharam 5. Então acho que o aproveitamento tava legal. Mas o time transformou muito. O grande problema disso é que logo depois veio a fatídica notícia, né, de todo o processo, que o Rafa não iria jogar o Stage 5. Cara, muita coisa naquela época eu quero perguntar exatamente pra você, porque em alguns momentos o Rafa ele permitia que você jogasse sem se preocupar com muita coisa. Ele fazia com que o ritmo da partida ficasse muito mais acelerado, ou quando a equipe da Inco precisava dar uma respirada, ele atrasava o ritmo da partida. Então você ficava muito solto dentro de mapa, muito solto dentro de jogo. Como veio essa notícia, vocês já estavam acompanhando, ele teve a negativa do visto 2 vezes, né? Então não foi nem só uma. Sim. A tentativa foi muito clara, e aí já embalando, como é que vocês me sintam e tem um processo decisório de, cara, é o seguinte, a gente já foi na Galleries, pegamos um, vamos lá e vamos pegar outro. Como é que funciona esse passo a passo aí, principalmente, como é que ficou, como é que vocês receberam essa notícia, como é que o Rafa conversou, como é que foi tudo isso pra vocês? Pô, cara, todo o processo foi uma... Cada dia que passava de treino era uma agonia diferente, porque, tipo, o Rafa foi o primeiro, a gente tava vendo lá os vistos e tal, ele foi o primeiro foi o primeiro a fazer o visto, né? A marcar a data e tal. Ele foi o primeiro. Ele foi no dia do meu aniversário, se eu não me engano. Foi dia 19 de outubro, acho que é a entrevista dele. Que ele marcou lá, ou dia 19 ou dia 20, alguma coisa assim. Mas eu lembro que no meu aniversário a gente tava conversando, e aí ele ia fazer a entrevista. E aí eu fui o segundo, junto com o Biel, né? A gente foi basicamente na mesma data ali, eu e o Biel, a gente já foi já na sequência. E aí o Rafa foi o primeiro. Pagou, tal, vou fazer. Beleza. E aí, quando a gente recebeu... Mas, tipo, quando a gente recebeu a primeira negativa, a gente, tipo, ficou meio assim, porque a gente tava tentando um visto de turismo, né? Diferente do ano passado, que era um visto de trabalho. Mas mesmo assim, pô, a gente tinha um visto de trabalho atrás ali. Nosso histórico já mostra que a gente teve um visto de P1 e tal. Então, a gente sabe, pô, é difícil, mas só que a chance da gente ser aprovado é muito maior. Mas, pô, quando a gente recebeu a primeira negativa do Rafa... E aí, pô, já pesou tanto pro resto que iam fazer na outra semana. Por exemplo, o Biel tava fazendo por uma agência e eu tava muito nervoso porque, tipo, eu tava com medo de quanto tempo iria pegar o visto, se iria ser aprovado. Eu falei, pô, se o Rafa é basicamente as mesmas condições que eu tenho, as mesmas viagens que ele tem, eu tenho. Então, tipo, caraca, será que se 2 for negado, e agora? E aí eu sei todo o processo que é pra você, depois de você ser negado, tem um certo tempo, leva um certo tempo pra você ser aprovado, porque, pô, se for negado um mês no outro, você não vai conseguir ser aprovado. E um mês não tem como. Não mudou. O cara não mudou de ideia ali quando ele te negou, né? Perfeito. E é tanto que é falta de ética, se não me engano, da parte do consulado, de, tipo, meio que aprovar logo algo em sequência, porque tá meio que o trabalho do outro analista ali, né? Sei lá, algo assim. Mas, pô, quando ele foi negado, ele falou, tá... Ok, é um puta baque, mas estamos em outubro ainda, né? Tem um tempo ainda. A gente consegue tentar correr atrás de um P1, pelo menos. Ou tentar fazer alguma outra coisa, tentar entrar com uma agência, não sei. Mas foi um baque. E aí, no decorrer de tudo, conforme os dias foram passando, a gente recebeu... A gente, tipo...
entrando já aproveitando com a parte do Mihawk, das possibilidades do Mihawk, Popzera e tal, é porque também o Dead ainda não tinha marcado a entrevista dele, também não tinha feito. Então a gente precisava de pelo menos um suplente. O Dermek queria jogar, de qualquer jeito. Porque a gente precisava de mais um suplente, porque se o Dead fosse negado também, a gente precisaria do... Então, a line não seria essa line sem o Dermek com o Mihawk, sabe? Seria com o Dermek e Mihawk também, sabe? Entendi. Se essa fosse... Se fosse rolar. Porque o Mihawk, ele entrou como nosso suplente, nosso substituto direto. Tipo, a Galleries ajudou a gente também no no suporte, né? A parte... Aí foi Galleries e Inco, né? A parte lá de cima, conversando entre si pra resolver como que funcionaria esse empréstimo. Não tenho muito detalhe. E mesmo se eu tivesse, eu acredito que eu não poderia falar muita coisa. não pode mesmo, Senão... porque... Aí eu não posso dizer o porquê não pode, mas não pode. Tá não tudo pode. certo. E aí, seria essa line, né, porque ele entraria como suplente, né, e aí, então, a gente tava com mais esse receio ainda, que, pô, já perder um jogador como o Rafa, já era muito difícil pro nosso time, que é um cara que faz uma função específica, que consegue achar algumas brechas no mapa, que ele tem esse feeling, então, tipo, já colocar outra pessoa. E ainda mais vindo com o histórico que o Dermek tava parado também, ele tava sem treinar tanto com a gente, não tinha tanto feeling, ia pegar um Solar novo, e depois eu vou voltar nesse ponto do Dermek, que eu acho que é o que mais me surpreendeu nesse Mundial. E aí, pô, aí caso o Dead também não fosse entrar o Mihawk também, que é um cara novo no time. Então, tipo, ia ser uma mudança catastrófica também. Perfeito. Mas toda essa mudança a gente conversou e tal, e aí o Dead calhou de ser aprovado, graças a Deus, pegou o visto dele. E a gente ficou só na dependência do Rafa e falou, putz, mano, não tem como, a gente tentou, tipo, ver qual seria a melhor forma pra fazer com que essa line funcionasse. E aí falando, pô, vamos voltar com o Dermek com a R, vamos ver que ele vai ser, tal, não ficou legal, então vamos botar ele de sub, deixar ele no conforto dele, e agora, tipo, antes a gente tinha muito de tentar se adaptar ao Dermek, não o Dermek se adaptar a gente, sabe? Então, tipo, a gente falou, mano, joga no seu conforto agora, tipo, a gente tentava moldar ele da melhor forma, mas não foi a melhor gestão, talvez. Mas só que, tipo, a gente tava bem, ele com a R, ele tava encaixando legal, ele tava bem no game, mas foi mais a parte da constância. Mas aí ele de sub, ele performou muito bem, ele de sub a R, ele conseguia mudar bastante, ele conseguia fazer bastante variações, então foi bem legal. Mas foi basicamente esse o processo todo. Caramba, cara, essa eu confesso que não estava esperando algo assim. Por muito pouco vocês não tiveram uma formação alternativa em Stage 5, né? Pra quem não tá ligado, algumas informações públicas que acabaram surgindo, né, nesse caso, é que a SL não deixou o Mihawk entrar, né? Justamente porque a roster lock já tinha acontecido, então o roster já estava fechado, e o reserva imediato, nesse caso o Dermek, que estava inscrito, precisaria jogar. O Leozeiro já estava inscrito desde a Qualify. Agora, Lucasinho, a gente vai entrar num ponto, cara, que pra mim é muito complicado do ponto de alguns pontos de vista, certo? Primeiro de tudo é que o Stage 5 a nível brasileiro foi o maior fracasso que a gente já teve de esporte eletrônico de COD Mobile e deve custar uma vaga pra região Latam, né? A nossa vaga tá sendo... Eu não sei o porquê dessa perseguição também com o Brasil. Fica aqui o questionamento, tá? A África tá pedindo nossa vaga, a Garena tá pedindo nossa vaga e a China quer uma quarta vaga. Nem poderia ser cogitado isso, por mais que a China tenha sido campeã mundial. Enfim, deve custar nossa vaga. A gente só deve ter 2 vagas aí pro Mundial, que deve acontecer ou em Atlanta ou em Hanover, né? Em Atlanta não, perdão, ou em Valência ou em Hanover, ou na Espanha ou na Alemanha. Tudo indica que vai ser aí na Europa, na DreamHack Europa, né, nesse caso. Só que, cara, como você citou muito bem, o Cid que vocês pegaram machucou, e ele machucou muito. Vocês entram, e eu tô até aqui com a sequência, simplesmente com o primeiro jogo versus LG, que era nada mais, nada menos do que o Top 1 NA. Vocês vão para a Powerhouse, que é nada mais, nada menos do que o Top 1 Garena. E aí vocês vão enfrentar, valendo a vida, a equipe da Team Mayhem, que é o Top 2 NA. Então vocês não pegaram região indiana, vocês não pegaram região japonesa e vocês não pegaram nada além do top 1, top 2 das 2 principais regiões. Claro, a gente ainda não sabia como é que estava a China naquela época. Eu quero que você me explique um pouco, ou até dê um pouquinho mais de bastidores, como é que foi essa entrada desse Stage 5, como é que a Inco estava em relação ao Stage 5. A gente sabe que esse ano vocês tiveram um suporte muito diferente, muito abaixo do que tinha sido o Mundial de 2023, por exemplo. Então vocês não podiam levar o celular para casa, vocês não tinham muitas horas de treino, vocês não puderam nem trazer o celular, inclusive, dos Estados Unidos para cá.
Como é que foi todo esse processo? Quanto você acha que o telefone acabou influenciando? Se vocês pegaram antes, se não pegaram? Como é que foi essa questão? E claro, a explicação do que foi o Stage 5 para Inco na sua visão. Cara, a questão do celular não influenciou, a gente tinha pego bem antes, a gente pegou... Eu tive uma viagem pra Los Angeles, que eu fui disputar um evento, eu fui o primeiro a pegar, então, tipo, quando eu voltei, o time inteiro já tava treinando, só eu que tava jogando no ROG, então o time inteiro já tava jogando no S23, eu joguei no ROG aquele campeonato em Los Angeles, mas em questão do celular não foi um problema, o tempo de adaptação com o celular, a gente teve o tempo hábil pra se preparar bem e tal, então achar as melhores configurações, achar os melhores setups, então isso foi tranquilo. Só que o problema maior de tudo foi chegando lá em Atlanta. Chegamos, a gente tava treinando bem, nosso time tava muito bem. O Lin, na minha opinião, nos treinos que a gente teve, o Lin, pra mim, eu falava, mano, você é o melhor jogador do mundo hoje, cara. Você tá absurdo, você tá, mano, intocável. Perfeito. E nos treinos o Lin era um demônio. E aí, tipo, a gente tava muito bem, o time inteiro tava muito. O Termec tava muito bem. Tanto que eu acho que foi um dos melhores jogadores do nosso time no Stage 5. Eu concordo. Tenho convicção absurda nisso, porque a constância dele, ele jogou bem todos os mapas, assim, tipo, ele tava participativo e tava impactante em todos os mapas, ele decidiu vários HPs pra gente também, ajudou bastante em vários HPs, vários controls também, em situações de mid-round do control. Ele foi, acredito que um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do nosso time no Mundial. E aí, a gente tava muito bem, o Léo tava muito bem, o Dead tava muito bem, nosso time tava muito encaixado nos treinos. Só que chegando em Atlanta, a gente teve um grande problema também, porque a gente foi, igual o Rafa foi o primeiro a fazer o visto do nosso time e acabou tendo problema, a gente foi o primeiro time a pegar os celulares do evento lá. Só que teve um grande problema, porque a gente tem uma conta de esportes, né, a esports build, né, que é toda diferente aí pra jogar o torneio, que é uma conta, um APK com todas as skins do jogo e tal, tudo próprio pro evento. A gente pegou e logou nesse celular, beleza, logamos, treinamos ali 2 horinhas e acabou que era mais ou menos esse tempo que faltava ainda, a gente logou, beleza. Só que na hora que a gente chegou no nosso quarto do hotel, a gente tentou logar, até lá na verdade, no backstage, lá na practice room, a gente tentou logar no nosso celular e não dava, porque a Sports Build, ela só poderia estar logada em um dispositivo. Rapaziada, a internet do Lucasinho caiu, vocês sabem, em São Paulo, com chuva, tá uma desgraça, mas a gente vai retomar deste ponto aí da questão do build de esportes e como você só poderia logar em uma conta. Teve algumas equipes que tiveram o mesmo problema então, né, Lucasinho? Sim, teve vários outros times que tinham esse problema, tanto que até eu nem sei se era permitido isso, mas a galera tava jogando com a conta da Garena que eles tinham. Então, nem sei se isso era permitido ali. Porque aí jogavam lá e tal. A conta deles, normal, né? Eles treinavam Garena contra Garena, então eles treinavam contra eles nos quartos. Mas só que a gente tinha esse problema, que a gente não conseguia logar no nosso dispositivo. Então a gente meio que perdeu o primeiro dia de practice room. Tipo, por exemplo, a gente foi pro quarto do hotel, a gente não poderia treinar contra os outros times. Só jogaria no Global, né? Que é o aplicativo que tem na App Store, na Play Store e tudo mais. E aí foi um grande problema pra gente, porque a gente meio que perdeu um tempo de treino. Porque a gente tinha só, se eu não me engano, até as 8 horas ou 7h30, 7 horas, não lembro, na practice room pra treinar contra os outros times. E aí a gente chegou no outro dia, né? A gente foi jogar, né, correndo pro seu primeiro time a treinar. Aí treinamos contra a Powerhouse, que foi um jogo muito bom, foi um treino muito bom pra gente, foi o melhor treino do nosso time. E aí treinamos contra a Godlike acabou com a gente. Não falamos publicamente, mas não falamos sobre isso publicamente ainda, mas a Godlike tava muito bem. Os moleques estavam muito encaixadinhos, gun skill absurda. A parte tática, mano, eu não vi nada de diferente, mas assim, a gun skill dos 5 ali, tipo, qualquer coisa funcionaria, porque os caras estavam com muita mira, os 5 estavam um absurdo. Assim, a gente jogou alguns HPs e jogou um SND, se não me engano. O cara, mano, basicamente os caras corriam confiantes em 5 e ganhavam tudo. Os caras estavam muito bem. Mereceram o top 2, fizeram uma run muito boa. Que inclusive era pra a TLE ter tirado eles, né? Então Exato! Isso que era pra. A Godlike não teria tudo isso se eles não tivessem o mindset que eles tiveram e a força que eles tiveram pra dar aquele reverse. E também os problemas técnicos que rolaram contra a TLE, que a TLE dava pra beliscar um playoff, ganhando daquela Godlike. Mas isso aí é outra e outros vistos, vai. São outros. E nesse caso, vistos no plural. Isso é que é o pior. E de um dos melhores jogadores do mundo, na minha opinião, que é o Suiva, né? Não, pra mim. E o melhor jogador da TLE é assim, por muito.
Era isso que eu tava falando. Quando a gente tava começando a live, cara, uma coisa é você jogar bem. E realmente a TLE tinha a Hacienda como o grande mapa, ou o principal mapa. Tem Irmão, medo até hoje. você jogar a Hacienda com alguém normal é uma coisa. Você jogar com o Suiva matando 60, 70 é outro jogo. Fica muito mais fácil muito de mais jogar. gostoso. Pô, com certeza. Mas, cara, e nesse ponto não tinha solução. Vocês não conseguiram falar, tipo, rapaziada, é o seguinte, a gente não consegue fazer nada aqui. Tenta. Mas como a gente era o primeiro time, talvez um dos únicos que tinha esse problema que não tava conseguindo, tava tipo, a gente vai tentar. Tanto que no dia seguinte eles fizeram uma nova Sport Build pra todos os celulares, pra todo mundo tá com o celular zero de fábrica, assim, só com a Sport Build. Tanto que o celular era meio que locado, tipo, ele era meio bloqueado pra várias ações. Você tentava abrir, sei lá, uma galera que gosta de mexer nas opções de desenvolvedor, por exemplo, pra mexer no DPI do celular. Os caras, você não conseguia abrir, tipo, a parte de configurações você não conseguia abrir, porque ele era totalmente bloqueado. Tipo, parecia controle dos pais, sabe? Tipo, você não pode entrar em nada, nenhum aplicativo. Você clicava, ele fechava. E aí, tipo, pra mim não mudava nada, porque eu só abria o jogo e jogava, então, whatever. Mas muita gente prejudicou bastante com isso. E aí... Foi esse um dos pontos que mais a gente sentiu que poderia ter sido melhor, sabe? Mas só que, assim, os treinos que a gente teve, eram o quê? Umas 8 horas de treino, umas 7 horas de treino que a gente teve. A gente treinou bem, sabe? Tipo, a gente tava confiante. A gente treinou contra a Mayhem, treinou contra a Powerhouse, jogamos alguns mapas ali contra Vitality, jogamos contra a Tribe. Na real, Tribe foi depois do primeiro jogo contra a LG. Mas a gente tava bem, saca? Mas... essas coisas acontecem. Tá, perfeito. Agora vamos lá, Lucasinho. Assim, é claro, eu particularmente, eu estudei muito todos os cenários, certo? Pra poder fazer a transmissão, principalmente depois de saber que não ia ter transmissão oficial em português, isso mudou bastante a dinâmica. Então, quando começou o campeonato, vamos ser sinceros, a gente já sabia que a China ia ganhar. Ponto. A China já entrou campeã mundial daquele torneio, pelo menos... Pra grande maioria, a nível de análise, eles tinham algo que nunca tinham tido antes, que era, pô, as regras agora tá igual pra todo mundo, só que eles têm uma coisa que, e aí eu não tô dizendo que é nem correto nem errado, tá? Porque, de certa forma, não é tão saudável assim. Eles têm uma quantidade de horas de treino que cara, chega a ser problemática, certo? Pra alguns jogadores, algumas compulsões, e eles têm uma coisa que a gente não tem, né? Que é a tranquilidade financeira. São salários muito altos. Dá pra viver disso, né? São salários muito altos e bases de premiações muito altas, né? A premiação tudo bem que é a equipe da Wolves, mas, pô, eles tinham de earnings fora mundial $500 mil até o mundial. Então, assim, acho que vive-se tranquilo, certo? Mas o que foi que aconteceu no mundial? Mano, foi nervosismo? Foi a build da equipe. Muito se esperava negativamente do Dermec, mas é aquilo que você falou, o Dermec foi um dos melhores, se não o melhor player da Inco no Mundial. Só que vocês não conseguiram mostrar o verdadeiro jogo de vocês. E, claro, com todo respeito à LG, com todo respeito à Mayhem, cara, vocês eram melhores, pelo menos na minha humilde opinião, não sei se você vai pensar diferente, vocês eram melhores que esses times. Vocês podem não ter ganhado, é bem verdade, mas vocês estavam melhores que os times de DNA, ponto. O que foi que aconteceu nessa run direta aí de vocês? Cara, isso só abrindo uma aspas da parte da China e tal, o legal é que tem informações que eu conversei com a galera da Wolves, conversei com a galera da Q9, eles treinam, todos os jogadores são obrigados a treinar com todas as armas do jogo, todas as armas metas, então você vai jogar de AR, você joga de sub, você joga de shotgun, você joga de sniper. Você tem que ser bom com todas as roles. E tanto que até é legal, tanto, não só as roles, quanto os operadores. Tanto que até tem série que, por exemplo, o Zai, que Zai e Nian, pra mim, são os dois melhores jogadores do jogo, assim, absurdo, disparado. Tanto que o Zai, ele troca muito entre o Aniquilador e a Claw. Então, o Annihilator e a Claw, ele troca bastante. Depende do mapa, depende do time, depende do que vai acontecer, do que é proposto, ele tá sempre trocando. A R, a Sub, então, tipo, todos os jogadores, os 5, eles são obrigados a jogar com todas as roles que tem, todos os operadores, e treinar com todos, pra você ser bom com todos e você conseguir performar com o que precisar. Você quer jogar contra 3 ARs e você quer colocar 3 subs, você vai ter 3 subs bons, que não é porque, eu tô quebrando. Não, você é bom de sub. Eu quero colocar 3 ARs. Pô, você tem 3 ARs bons, sabe? Então, tipo, eles têm o nível de preparo. E também, o outro ponto também da China, no modo geral, é os campeonatos... Eles estão sempre alto nível, estão sempre jogando campeonato de alto nível. É sempre campeonato muito importante, de muita grana, com muito time bom. Então, tipo,
é sempre alto nível, sempre campeonatos valendo dos $100 mil, $50 mil. Então, tipo, eles estão tendo que se provar a todo tempo, saca? Perfeito. Então, é algo que tem um nível competitivo muito maior. E aí, voltando pra nossa run do Stage 5, cara, a gente se preparou pra esse pick ban contra a LG em específico. Acho que, no mínimo, quando a gente descobriu que... Quando a gente classificou, a gente começou a se preparar pra isso, que a gente sabia que a Meu gente ia jogar Apocalipse. Deus! A gente sabia que a gente ia jogar Apocalipse, eu e o Biel, a gente conversava madrugadas assim, falando, mano, a gente vai jogar. Tanto que a gente começou a nascer no lado. Tipo, a gente queria jogar esse Apocalipse contra eles, que a gente começou a nascer no lado. No lado pior, né, do mapa. Uhum. A gente falou, mano, vamos picar esse Apocalipse, vamos deixar ela open, não vamos banir, porque vamos jogar, treinar o lado ruim todo, e esse tempo todo a gente só treinava contra todos os times aqui, a gente só treinava no lado ruim toda vez, e a gente tava bem no treino, sabe? Tipo, nosso Apocalipse era um dos nossos melhores mapas, junto com a Arsenal. Então, tipo, a gente tava muito bem. E só que o problema foi adaptação, cara. Nosso time não se adaptou, não teve adaptabilidade, foi a palavra adaptação foi o que definiu o nosso time, o que faltou pro nosso time. Essa foi a Uhum. palavra do nosso mundial aí. Porque, pô, não se adaptamos bem no jogo, começamos muito slowdown. Nosso time não foi o time que tava sendo no treino. Eu até falei com eles do time, falei, putz, mano, faltou um pouco de todo mundo, a gente ser o time que tava sendo nos treinos, ser a Inco que a gente era nos treinos. Faltou isso de cada um, a parte individual, ganho skill, de conseguir achar soluções rápidas, faltou isso de todo mundo. E contra a LG, igual eu até falei, quando a gente perde o jogo, tipo, a gente tava com um clima bom, porque, mano, era. Tudo bem que quando a gente ganhou o SND, deu uma vida ali de tipo, pô, dá pra ganhar um control dos caras. Nosso Crossroads é bom, só que o Crossroads da LG é o melhor do mundo. É. Os caras são absurdos. Acredito que eles jogaram muitos Crossroads e perderam, não perderam nenhum, se eu não me engano, no Mundial, não lembro. Não perderam, não perderam. Mas. Foi uma Não das perderam, né? estatísticas citadas e meio que o Tectonic, sei lá, ele comprou o mapa. É meio que Ele é dele absurdo. agora. Agora é meio que Ele, dele. ele é absurdo, ele é insano. E aí, tipo, chegando nisso, a gente perdeu esse jogo, até postos lá, conversa com a galera, posta nos stories, fala, pô, mano, tudo bem, a gente prospectou essa derrota. A gente, tipo, Uhum. ganhamos, lindo, pra nós, lindo. Mas perdeu, não acabou o campeonato. É LG, a obrigação deles é passar 3-0. Os caras estavam com a confiança lá em cima, a gente tá com uma roster change muito curta aqui, em menos de uma semana a gente mudou o time. 2 semanas, eu acho, mudou o time, então, tipo, ok, a obrigação deles é ganhar, mas se a gente ganhar, lindo. Mas se perder, ok, temos mais vidas. Vamos passar 3-1, Perfeito. 3-2, tá ok. Aí eu até lembro essa cena que eu falo pro Biel, que eu e o Biel ficou no quarto, né? No mesmo quarto. Até quando acaba tudo, a gente é eliminado, eu falo, caramba, Biel, lembra quando tipo, a gente perdeu esse jogo e tal? A gente jogou um treino contra a Tribe, treinamos bem. A gente tava bem no game, na real foi depois do jogo da Powerhouse. Antes disso, a gente chegou lá, jogou um treininho contra. Não lembro qual time, mas a gente jogou um treininho lá na Press Room e já foi jogar contra a Powerhouse. Que a gente jogou no outro estúdio, né? No No estúdio backstage, secundário no ali. estúdio B. É. E aí, pô, antes de começar o jogo com eles, a gente foi lá pegar uns monsters, tomar uma água lá no nosso practice room. Aí eu viro pro Biel subir da escada e falo, mano, esse jogo contra a Powerhouse aqui, ele é muito importante pra gente. A gente precisa ganhar esse jogo. Porque vai ficar difícil. Ficar no 0-2 vai ser osso e vai cair pedreira no nosso colo. E eu não quero estar na situação de 0-2, velho. Eu não quero, porque vai ser muito foda, vai ser complicado, não vai dar certo. Não vai ser bom pra agora, pra gente dar esse regain. A gente precisa da Powerhouse. A gente precisa ganhar esse jogo. Porque a gente treinou contra eles, a gente treinou bem. Tipo, a gente jogou, sei lá, 6 mapas, ganhamos 4. Ficou, tipo, perdemos 3 e ganhamos 3, alguma coisa assim. Mas a gente treinou bem, sabia no que a gente errou. Na real, a gente jogou o mapa que a gente perdeu pra ele. A gente tomou um stomp no treino, no Arsenal, 250-120. Jogou muito mal. O Biel deu uma puta bronca na gente, deu pra gente acordar. E aí. E aí depois a gente falou, mano, vamos picar esse Arsenal, porque a gente sabe em que a gente errou. Aí jogamos o Arsenal, tipo, acabamos com o jogo. Tipo, foi um dos meus melhores jogos do Mundial. Eu joguei muito bem esse mapa. O time inteiro tava uma unidade absurda. E aí, pô, maravilha, mano. Estompamos aí, foi o mesmo stomp, 250, 130, ou acho que. Ah, não, foi 190 que a gente perdeu um HP inteiro. Alguma coisa assim. Mas a gente tava muito melhor. Não foi o placar que ficou, não foi o reflexo da partida. E chegando na SND Express, tava 4-2 pra gente, virou o Ralph, a gente tava de CT. Puta, mano, é isso. Ufa, até que enfim tamo bem. Tipo, internamente eu tava, beleza, estamos bem no game. Não vai ser duro aqui porque os caras têm um double op embaçado e os caras jogam muito em cima de mim. Então vai ser duro, mas ok, vamos. Tamo 4-2, tamo no CT, o TR dos caras é muito agressivo, beleza. Eles já tinham jogado contra Loops ou Mayhem, eles tinham jogado algum Express antes e eu tava assistindo, eu sabia mais ou menos os padrões. Eles fizeram basicamente as mesmas coisas, mas o que mais complicou foi que os caras jogaram os 2 double ops em cima de mim, eu não tinha muito... E, tipo, o push dos caras tava muito agressivo, e aí a gente toma esse reverse.
vamos pra um control, e o control a gente tinha tomado uma dificuldade legal pra eles nos treinos também, tinha ganhado um, eles tinham ganhado outro, mas o control dos caras era muito agressivos, os subs dos caras botavam muita pressão no mapa, o Scared também com a R, ele botava uma pressão absurda no mapa junto com os subs, então era muito complicado, e aquilo que eu volto a falar, tipo, da importância do Rafa no time também, era porque em alguns momentos a gente precisa de uns caras agressivos. A gente tem esse cara que é o Lin. O Lin, ele é o cachorro louco, ele é o doido do nosso time, a gente fica até zoando que ele é o pica-pau maluco, que ele vai e, mano, é um trator. E ele é um trator. Ele vai cortando todo mundo, beleza. Só que em alguns momentos a gente precisa de um cara que faça uma rota alternativa ali. O Dead é um sub que joga um pouco mais pra trás, é um pouco mais passivo, que joga ali numa double team e tal, ele não acaba não criando tantos leques de jogada quanto o Rafa faz, sabe? Porque o Rafa, ele encontra brechas no jogo que ninguém no nosso time tava fazendo isso, sabe? Eu não conseguia muito sair desse engessado aí, porque eu tava jogando numa posição que eu precisava holdar ela pro nossos subs conseguirem botar pressão. Então, tipo, jogar com a R ali, com os caras me botando pressão e os subs me puxando toda hora eu não conseguia meio que ter essa folga pra conseguir fazer essas rotas. E o Dermac também não tinha tanto esse feeling de fazer, porque a gente não treinou tanto tempo com ele o mapa. Então ele meio que ia junto com o grupo, ele não criava umas outras... O time inteiro não criava outras possibilidades. E aí os caras acabam com a gente. Foi um 3-0 e foi duro perder pra eles. E aí, pô, ainda pra calhar, pra melhorar nossa vida no jogo 0-2, que a gente pega o adversário pra jogar no jogo decisivo, a Mayhem perde pra Exclusive, e aí, pô, a Mayhem tava extremamente tiltada jogando lá, e perde pra Exclusive e cai contra nós, que tipo, acredito que a gente só precisava ganhar um jogo, a gente só precisava de uma série. E, pô, a Exclusive cai no nosso colo, a gente tava espancando eles nos treinos, a gente tava muito melhor. E eles tomam um 2-0 da... A Mayhem tomou um 2-0 da Exclusive, cai no nosso colo. E aí os caras valendo a vida, estavam com mais raiva do que a gente, estavam com mais vontade, acertaram mais. O Kings fez a melhor partida da vida dele no Control Crossroads, matando 45, sei lá. A gente começa jogando bem um Summit que a gente baniu a vida toda. A gente treinou, a gente só jogou esse Summit porque a gente treinou antes contra a Tribe, no Pretty Room, depois que a gente perdeu o Powerhouse. Jogamos bem. Eu virei pro Biel, o Biel não queria picar, eu virei pro Biel, eu e o Léo viramos pro Biel, tipo, mano, vamos jogar essa Summit, vai, pick Summit, bora. E aí, a gente baniu a vida toda, a gente não ia jogar essa Summit nunca, a gente picou a vida, a gente baniu a vida toda. E aí, falou, vamos jogar. Jogamos, foi o nosso melhor mapa, o mapa que a gente menos treinou o ano inteiro, foi o nosso melhor mapa no Mundial. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Jogamos Fire Range também, que era um mapa muito bom nosso, mas o 12 deles, o Jesus jogou muito, o Blur também jogou muito, achou várias double kills. Afterplants deles, perdemos 4x2, se eu não me engano, que não podia, foi 7x4, 7x5 o jogo, que faltou esses 4x2 aí. Jogamos meio mal esses rounds. E aí no Control, a gente jogou bem, a gente espancou eles no Control, no Practice Room, 2 dias antes. E aí foi um jogo muito duro no Control e não teve o que fazer. Mas você acredita que até hoje eu tô com gosto de, tipo, parece que eu não fui pro Mundial? Pô, eu acredito. A pior das coisas é eu acredito. Essa sequência de atos, eu acho que ela é muito cruel, né, cara? Porque querendo ou não, vocês, na verdade, tiveram o Rafa tirado do time. Aí depois entra o Mihawk. Aí o Mihawk tirado do time. E aí vai todo mundo se adaptar a uma nova estratégia. Depois problemas aí mais técnicos, uma questão de nervosismo que vocês não tinham tempo pra corrigir, né? Era uma parada tipo, mano, tá errado. O bagulho é amanhã e meio que valeu, no fim das contas. Agora, sim, uma pergunta que acabou restando, e olha só que curioso, acabou de sair seu primeiro adversário na Masters, tá? Isso aí você não sabe ainda, inclusive, acabou de sair. E eu quero falar um pouquinho de expectativas. Por favor, lança. Mano, quem você acha que pegou? Mano, do jeito que a fase tá, eu tenho certeza que é Galaris. Não é! Não é? Não é. Do jeito que a fase tá, do jeito que a fase tá, achei que ia ser muito bom, maluco, se fosse. Do jeito que a fase tá, que bom. Olha, o primeiro jogo de vocês será contra a equipe dos amigos, tá? Pô, primeiro jogo contra maravilha. Equipe... Não, excelente! É só uma equipe que tá em GH tem um mês agora. Bacana, tá divertido. E olha só que bacana. Vocês vão ser o primeiro jogo da noite. Então, legal. Meus parabéns aí pra abrir a noite. Só melhora. Não, é incrível. Só fica melhor aqui se tiver algum problema de visto brasileiro. Olha só. Deputado do Brasil. Eu quero saber de expectativas pra Masters, mano. Porque assim, agora o Rafa voltou, não tem como expulsarem ele do próprio país, então ele vai jogar, né? Ele vai jogar. E vai ser a primeira vez que a gente vai ver esse time, esses 5, em torneio oficial.
Vocês tiveram um desempenho muito bom em Copas ROG, tiveram um desempenho muito bom também na Masters, né, no torneio que hoje já não tá mais acontecendo, mas vocês não desempenharam oficialmente ainda. Como é que tá a expectativa? O que é que tá na cabeça? E claro, agora é bom que a gente tem esse react versão oficial, né, que você não sabia. Quais são as expectativas para esse primeiro jogo contra a equipe dos amigos? E claro, o assunto Mihawk ele vai surgir logo depois disso, com as perguntas da galera. Sim, sim. É, tipo, esse primeiro jogo vai ser bom. A gente tá treinando, a gente vem treinando contra amigos esses últimos tempos aí. Tá sendo bons treinos contra eles. Os moleques estão com bastante vontade, estão com bastante dedicação aí no game. Então vai ser bom. Mas eu acho que a gente vai ter que agora é a nossa redenção, tanto pro nosso time quanto principalmente pro Rafa, que tem um peso muito maior, porque, pô, o cara não disputar um campeonato mundial, ele volta pro roster com mais vontade ainda, fomentando isso pro time todo. Então, o resto do time tem que pegar essa chama e, galera, não é só pelo sonho de um, sabe? Pô, tem um cara que não teve oportunidade de fazer isso, não foi por culpa dele, mas ele não teve oportunidade por problemas outgame. Então agora é a hora da gente se unir mais ainda, ser mais um bloco ainda, fazer as coisas acontecer, treinar melhor, se dedicar melhor e mudar tudo que a gente fez ano passado de rotinas, por exemplo. Porque, pô, a rotina do ano passado, cara, jogando em as cartas na mesa aí, velho, tudo que a gente fez ano passado, a gente chegar em último lugar do mundo, né? A rotina que a gente fez, talvez a gente poderia ter treinado mais, talvez a gente poderia ter feito mais coisas, mudar alimentação, horários de sono, dedicação em tempos de treino, análise de VOD. Então, tipo, tudo que a gente fez ano passado, esse ano agora tem que ser dobrado, triplicado, porque, pô, eu não quero ter a sensação de novo de sair lá do Mundial como o último lugar do mundo, velho. Eu não quero de novo. E, tipo, o que mais me incomoda, tipo, o que mais dói, assim, também é saber que a gente olhar o top 8 e saber que, tipo, a gente é melhor do que pelo menos uns 3 times ali do top 8, velho. Tipo, saber que um playoff a gente chegava. A gente é melhor do que uma Tribe, a gente era melhor do que uma SPG, tá ligado? Tipo, a gente sabia que a gente tava bem no Mundial. E ficar em último, isso é coisa que só a gente vai sentir isso, só a gente vai saber disso. De que, tipo, a gente saber que a gente era melhor do que alguns outros times, mas não fomos. A gente era, mas não foi. E isso dói, saca? A gente era melhor do que eles, mas não fomos. Essa frase eu confesso que me pegou desprevenido e você, mano, infelizmente, tá? Eu não queria concordar com você, mas você tá certo. Então, é exatamente isso. Vocês eram melhores, mas no dia não foram. Vamos lá, para as perguntas da galera aqui, e é muito interessante isso, Lucasinho, tem uma galera, cara, eu recebi 12 perguntas dessa, tá? Igual. Eu preciso do seu Dream Team 100 jogadores da Inco. Mundo, tá? Levando em consideração que todo mundo fala a mesma língua. Dream Team, que é um time que funcione, não adianta botar 5 sub maluco também, mas um Dream respeitando Team, as roles. Exatamente. Você e mais 4, sem contar jogadores da Inco. Eu sempre fujo dessa pergunta. Problema seu. Mundo, agora, irmão, agora é um problema mundo, que eu vou aqui, você só sai daqui quando você responder agora. Todos com a mesma língua nativa? Todos com a mesma língua nativa. Imagine que geral fala a mesma coisa. Preciso de 5 brasileiros, 5 norte-americanos? É isso. Todo mundo... Não. Todo mundo fala a mesma coisa. Se você quiser botar um chinês, um norte-americano, você, um da Garena, todo mundo vai se entender. Ah, tá. Ok. Perfeito. Tá, justo. Eu acho que hoje, mundialmente, o que tem mais, eu acho que tem muito time bom, cara. Tem muito time bom. Sim. Mas eu vejo um roster da LG com... Cara, você sabe que você tem que me dar a escalação, né? É você e mais 4, no caso. Tá, no roster da você LG... Não vai fugir. Tá, justo. Não, você não vai fugir. Você pode tentar o quanto você quiser, comigo. Você não vai fugir. Ok. O roster da LG comigo. Tô pensando quem que eu poderia entrar. Perfeito. Lucasinho Reformers 2024, jogando de sub no lugar do Marsh. Ou o Bennett. Tira o Bennett. O Marsh é melhor. Os dois são muito bons. É que não tem como tirar. É o Bebeto e o Romário, não dá. Mas o Marsh é melhor. Eu entrego água pra esses caras ainda, velho. É que não dá. É que o March não dá porque, mano, o cara é imã de título, né? O Bennett, pô, também tem todo mundo ali tem um anelzinho no dedo. Acho que o único que tem é o Wash. Então, tipo, e aí o Wash, o único. Tem que tirar. Mas, tipo, acho que hoje, mundialmente, me colocando, por mais que doa, mas acho que teria que ser no lugar do Bennett, que ele é um sub-AR ali. Então eu teria que jogar de sub-AR. Acho que eu seria. Por mais que, pô, eu tô anos luz atrás do Bennett, eu acho ainda.
Pô, não concordo. Inclusive o Bennett jogou muito mal no Mundial. Muito mal. Mas como jogou mal? Faltou ele. Jogou muito Faltou ele um mal. pouco. Jesus Cristo, tá acertando nada. Mas fica aí a notícia então, mano, pra todas as páginas de Call of Duty Mobile Internacional. O Lucasinho quer que o Bennett saia da LG pra que ele Jamais. possa entrar, ok? Fica aí a Jamais, notícia, não jamais. esquece de dar os créditos. Vamos lá. E aí tem um Dream Team que é Lá curioso, vem. porque gostariam de um Dream Team brasileiro. Sabia que ia chegar Mas nisso. não pode você falar o meu time. Essa regra fui eu que Como inventei. Você não pode dizer, Como pô, assim, o qual é o seu Dream time? Team brasileiro? Ah, o meu. Não, isso não existe. Você vai se queimar. Então, assim, vamos lá. Dream Ah, tá. Team brasileiro. Caraca, E velho. você vai ter que mudar alguma coisa na Inco, ponto. Tá, Dream Team brasileiro. Brasileiro. Só jogadores brasileiros agora. Não vem com o TLE, não. Brasileiro. Brasileiro? Brasileiro. Puta, você me quebra, hein, Lucas, caramba. Cara, hoje eu acho que o Dream Team brasileiro com todo respeito de todos os rosters aí e tal, acho que hoje é o time mais forte do Brasil. Acho que hoje é o time mais forte da América, né? Dependendo das situações, não sei como que tá a TLE, não sei como que tá os outros times, o Calma, B. quem você tá falando agora que você não falou o nome do time? Não, Galleries. Ah, tá, ok. Eu não sei como. Hoje eu acho que é o maior time mais forte da América Latina. Eu acho que eu entraria ali. Função por função, acho que no lugar do Plin. Ok. Acho que esse seria o Dream Team. Me colocando nesse roster, com toda a humildade do mundo, mas me colocando nesse roster, acho que seria o Dream Team da América Latina, assim. São os Ok. caras mais constantes, os caras tiveram um retrospecto vencedor absurdo, uma infelicidade no Mundial, mas um retrospecto vencedor, e são os caras mais prontos, assim, pra hoje, não colocando meu time. Perfeito. Olha, tem muita coisa aqui interessante. Tem algumas coisas que eu não posso te perguntar por conta de contrato. Então, essas eu vou dar uma apagada. Obrigado. Por mais que eu já saiba a resposta, mas aí, porque se você responder, aí eu acho que você tem um problema. Então, vamos pular essa parte a respeito de valor de contrato, de tempo de contrato. Mas tem duas aqui interessantes, tá? Primeira de tudo, eu vou juntar as duas em uma só, porque eu acho que faz até um pouquinho de mais sentido. Como ou em que situação e se você gostaria de jogar com o Mihawk? E pedem um salve pra Angola. Dizem que você é muito acompanhado lá. Achei bem Caramba. exótico. Mano, isso é muito louco, que no Mundial eu recebi, tipo, a galera lá do Mundial mesmo, os japoneses da Volt, pô, os caras me amam lá. Eu falei, caraca, que legal, que alternativo isso, tipo, pediram pra eu assinar a camisa, a capinha do celular, eu me senti uma estrela ali no rock, sabe? Pô, eu falei, caramba, que legal, sabe, o carinho da galera. Um salve pra galera de Angola, obrigado a todo mundo que acompanha, que fortalece, e pô, é uma honra ter... Nunca pensei que ia ser conhecido internacionalmente, então, pô, isso é algo gigantesco pra mim. E, cara, muita gente me pergunta isso, a possibilidade de quererem juntar eu e o Mihawk no mesmo time e tal. Cara, é um cara muito esquilado, é um cara que tem uma sede de vitória também muito grande. E quem sabe, mano, o futuro é próximo e quem sabe, né? Eu não posso dizer o que vai acontecer amanhã, né? Vou viver um dia de cada vez, mas futuro é o futuro, então quem sabe. Que resposta de jogador canalha. Nossa, agora eu já me arrependi muito. Cara, você não me ajuda nessa. Eu já me arrependi muito de ter te protegido no contrato. Eu tô quase te processando pela resposta. Mas tudo bem, eu vou passar esse pano pra você, porque eu já tô te prendendo há quase 1 hora aqui. Então vamos lá pro corte final. Exatamente, passou rápido, nossa. Tá vendo? Se tivesse um petisco aqui, um refri... Não, mas aí em compensação, se deixa mais 1h30 aqui, sai você preso e eu processado também. Então tá, acho que até pra nível de futuro é até melhor se pá. Deixa isso pro nosso jantar. Seguinte. Ui? Um jantar aqui. A luz de velas. Seguinte. Eu queria, mano, agradecer demais por você ter topado, claro. Tamo junto. Parabenizar, mano, por todo o conteúdo. Hoje você se tornou o símbolo de jogador profissional do sentido de conteúdo e principalmente representante do Brasil, tá? Então, muito legal isso, muito legal ver você representando internacionalmente o Brasil. A viagem, inclusive, foi muito da hora. Então, meus parabéns. E, cara, deixar aí o espaço pra você mandar sua mensagem, falar suas redes sociais, agradecer. É uma parada que, querendo ou não, você é o primeiro que quebrou a barreira do internacional. Primeiro jogador brasileiro que quebrou a barreira do internacional, isso é muito grande. As suas transmissões são mais acompanhadas por gringos do que por brasileiros. Isso é muito louco, se for parar pra pensar. Tem momentos que eu tô na sua live, seu chat é todo em inglês. Então, é um rolê muito bacana. Então, cara, brilha aí que o momento é seu. Cara, é algo
isso é surreal pra mim, né? Tudo isso que vem acontecendo. Ainda sei que eu tenho muito a evoluir como criador de conteúdo, porque eu não quero ter a imagem do Lucas só como o Lucas é a cara do COD, o Lucas só joga COD. Se o COD acabar, eu não quero ficar só preso a isso, ou se eu tiver outros planos pra minha vida e não tiver relacionado ao COD, eu quero ter e levar essa galera comigo, sabe? Hoje, pô, nunca imaginei. Eu lembro quando eu pegava, sei lá, 5 pessoas na minha live, eu falava, caraca, pai, 5 pessoas, será que um dia eu vou ter 100? E aí hoje, pô, tenho esse suporte, 500, 600, a gente bater picos de 1000 pessoas às vezes, e pô, isso é um sonho pra mim, mas é algo que eu nunca imaginei que eu poderia ter essa galera me acompanhando e gostando de mim pelo que eu sou, não só pelo game. Às vezes a gente tá lá 2 da manhã, tem 600, 700 pessoas conversando sobre, sei lá, o que é legal comer no café da manhã. Tipo, isso é algo que eu falei, caramba, mano, a galera gosta de mim pelo que eu transpareço. Por mais que muita gente tem muita coisa que dizem sobre mim, que não me conhecem, pessoas que não me conhecem suficientemente têm uma impressão muito errada de mim, e não julgo elas, cada um tem a sua perspectiva de outra pessoa, só conceito de outra pessoa, né? Sabe, tipo, o que você acredita sobre essa pessoa é o que você ouviu, então tudo bem. Mas é algo que eu ainda vou melhorar muito a minha criação de conteúdo. Graças a Deus, hoje eu tô fechado com a Asus, consigo fazer ativações com marcas grandes. Pô, eu ainda sei que eu tenho potencial para fazer mais coisas. Só basta eu querer fazer e girar essa chave para isso. Eu tenho muito que melhorar, claro. Como atleta, como jogador, eu ainda quero ganhar muita coisa. Eu não vou parar até ser campeão mundial. Eu não vou parar. Não importa. Eu preciso ser campeão mundial. Eu preciso disso pra mim. Eu tava vendo os documentários do Kobe Bryant, do Michael Phelps, e esses caras é o que eu me espelho na parte de pensar, na parte das parte das conquistas, né? A obsessão de tudo. Então, é isso. Eu sou viciado em querer ganhar, eu sou viciado, eu não sei perder, eu ainda não aprendi a isso. Eu quero ser campeão de tudo. Se a gente apostar uma coisa daqui até a esquina, eu vou querer ganhar. E se eu perder, eu vou ficar puto. E amanhã eu vou treinar mais e mais e mais e mais. Eu vou querer treinar mais, eu vou tentar fazer mais, porque nunca tá suficiente. O que eu aprendi com a natação, né? Mais de nunca sentir que tá bom, nunca sentir que tá suficiente, sempre querer mais. Então, é isso que eu quero. E eu quero agradecer a todo mundo que me acompanha, todo mundo que apoia, todo mundo que torce por mim, não só pela Inco, mas pela minha família também, uma galera que gosta bastante. Meus pais são sempre muito interativos aí, sempre trocando ideia no chat, torcendo, brigando. Eles vão brigar com vocês se vocês falarem mal do Lucas, então fiquem preparados. Então, mas é tudo da forma mais carinhosa possível. Então, eu quero agradecer a todo mundo que me apoia. Obrigado, Wolfs, pela oportunidade de trocar esse bate-papo. Mano, até falei já, porque, pô, nem parece que passou uma hora aqui, a gente fica trocando ideia e tal. E passa rápido mesmo, então... E é isso, obrigado pela oportunidade, tamo junto. E é isso, deixa um like, não se esquece, né? Pelo amor de Deus, se inscreve no canal, por favor. Isso, muito produtor de conteúdo esse menino, é o orgulho da nação. Aí sim, mas ó, rapaziada, você curtiu esse bate-papo, mano? Se inscreve aqui no canal, vira membro aí, pô, 2 anos, você não compra nem uma coxinha por 2 contos, tá? Então, vira membro aí, deixa o seu like e comenta aqui embaixo, por favor, quem que você quer que eu traga aqui? Será que eu trago meu mano da Ermac? Alguém da Inca, alguém da Gallery, jogadores da Lupus, tem muita coisa aí que dá pra gente trocar essa ideia. Não se esquece, dia 22, Masters, estreia curiosamente com o primeiro jogo da equipe da Inco. Se acompanha aqui, tá? 7 horas, o jogo começa às 7h30, saiu o horário também, 7 horas a gente tá com pré-jogo, vão ter alguns convidados especiais, um pessoal que eu garanto que você tá sentindo muita falta no cenário, que vai estar de volta. Não vou dizer ainda quem, mas você vai acompanhando, beleza, Lucasinho? Grande abraço, irmão, tamo junto, até mais, senhoras e senhores, valeu, tchau, tchau. Valeu!